E aí, pessoas? Cheguei à conclusão aqui de que seria melhor reunir logo o exercício 2 e 3 nessa quarta aula aqui, porque eu não sou aqui de ficar fazendo tantos exercícios, né? A ideia do exercício é um negócio que é muito mais ao vivo mesmo, né? Algo que é muito mais proveitoso quando você lida com o real contexto do estudante. Então, eu não vou me ocupar tanto com os exemplos artificiais que eu trago aqui, né? Estou aqui mais para explicar o conceito, né? É a razão de ser aqui, né? Da criação de todas essas classes gramaticais, né? Aqui a gente vai falar dos possessives, né? Na verdade, de alguns pronomes em geral, né? São cinco tipos, né? Nós temos, como já vimos, os subject pronouns e object pronouns, né? Que são aqueles que realizam a ação e aqueles que recebem a ação, né? Então aqui é I, you, he, she, it, né? Cuidado com a pronúncia, né? A gente crescia desde os anúncios da Rede Globo, SBT, né, que, com aqueles locutores que não falavam muito bem inglês, né, nos acostumaram com algumas pronúncias errôneas, né. Dia desses, aquela empresa, né, aquela academia Smart Fit, tentou fazer um trocadilhozinho legal, né, colocando aquele nome que estava bastante em moda, né, Fit, né, que vem do nome feature, quer dizer uma característica, uma participação especial, por assim dizer, né, Luísa Sonza e Pablo Vittar, né, Fit, Pablo Vittar, né? Só que esse é o som do I, do nosso I do português. Esse é, inclusive, o mesmo som do plural de foot, que é feet, né? Pés, né? A piada lá, né, não fez muita graça, né? Pelo menos pra mim. Porque o trocadilho não funcionou, né? Smart fit, não é smart feet, né? Então, não fez muito sentido. Entretanto, a gente sabe que todo mundo fala feet pra isso aqui, né? Não cometa esse erro, né? Aqui você deve falar it, não eat. Eat é o verbo comer, né? We, you, they, né? Lembrar também de dar ênfase àquela pronúncia correta da língua inglesa, né? Você tem dois fonemas que a gente não tem no português, né? Que são as palavras thank, né? E nesse caso aí, they, né? É um S abafado pela língua, no primeiro, e o outro é um Z abafado pela língua, assim, mordida pela pontinha dos dentes, né? Thank, they, né? Bom, prestar atenção nisso também, né? E aqui nós temos object pronouns, aqueles que recebem ação, né? Me, you, him, her, it, us, you, them. Them, né? Lembrando que o M também não é um N, né? É o que, é o que diferencia aqui entre then e them. Veja como a minha boca fecha e eu faço o som do M. Isso é muito importante, né? Cuidado, né? Você deve sempre prestar atenção na precisão da pronúncia, né? Então, qual seria aqui um bom exemplo, né? Quem é que faz e quem recebe? Sei lá. She gave him a present. Usei os subject pronouns, né? Da lista da esquerda e o object pronoun da lista da direita. She gave him a present. Esse faz, esse recebe, né? Português, ele tem muitas formas, né? Desses pronomes que a gente chama de pronome oblíquo, isso aqui, e pronome pessoal do caso reto, né? Pessoal do caso oblíquo, pessoal do caso reto. Já nos animes antigos, né? Eu achava muito interessante quando os dubladores falavam coisas desse tipo, tipo, peguem no, né? Porque, né? Por questões fonéticas, né? Peguem o. Seria muito interrompido, não seria muito interessante falar dessa maneira, né? Mas existem várias formas, né? Falar isso, né? Peguem no, pegá-lo, eu lhe dei um presente. Então, a maioria dos brasileiros, né, quase mais de 95% dos brasileiros aí deve falar, eu dei um presente a ele, né? Eu dei a ele um presente. Isso é errado, né? O ele é um subject pronoun, é aquele que faz, né? A gente tem que se acostumar um pouco a falar assim, aí eu o dei, né? Um presente, né? Veja quantos oblíquos existem no português, né? E um dos maiores absurdos que eu vejo por aí sobre pronomes é que com toda essa história aí da representatividade, né, na internet, né? Tem pessoas que estão simplesmente traduzindo he, him, né? Para ele dele, né? Ele dele, né? Principalmente porque, por causa disso aqui, né? She, her, né? Como a gente vai ver aqui, ó. O possessivo her, que é dela, né? É a mesma coisa do object pronoun her, que é ela, né? Ou seja, o inglês tem duas versões para ela, sujeito e objeto,
Mas esse her aqui não é o dela. Quando a língua inglesa pensa em determinar pronomes para alguém, né, tá usando subject e object, não subject e possessive, né? Então, she, her, não é como 100% das pessoas falam em ela, dela, não tem nada a ver, né? É ela. Ela, ela, né? Na verdade, se a gente fosse um pouco mais preciso na tradução, a gente diria que é ela, a, li, né? Na. E todos os outros oblíquos que existem na língua portuguesa, né? Isso aqui é sujeito e objeto, né? Pronome reto e oblíquo, né? Não existe essa história de ela, dela, né? Por causa dessa confusão, muitas pessoas estão fazendo esse tipo de confusão aqui com him também, mas já está claro aqui, ó, que o possessivo de ele não é him, é his, né? Como a gente vai ver aqui. Então, né? Se ligar nisso aí, né? Não seja mais um cometendo esse erro. É um erro geral, viu? Tem jogos, inclusive, né, que estão tentando aderir aí a essa cultura aí, né, do pronome neutro, né? É, estão cometendo esses erros também, né? Simplesmente as pessoas não sabem do que estão falando, né? Mas agora vocês sabem, né? Temos aqui agora também os possessive adjectives, possessive pronouns. É uma diferença muito interessante que do português não tem, né? Para a língua portuguesa, dizer minha casa, esse minha não funciona como um qualificador, né? Mas é claro que é um qualificador. Uma coisa é uma casa, outra coisa é a minha casa. Isso aí serve como adjetivo, né? A gente sabe da sintaxe que adjetivos vêm na frente de substantivos. Então, minha está servindo como um adjetivo para casa. Então, todo possessive adjective vai ser algo que vai vir na frente de um substantivo. Minha casa, my house. Quais são? My, your, his, her, its, our, né? Mesmo som de hora, né? Your, their. Também é o mesmo som de their, né? Que é o advérbio de espaço lá ou aqui, né? A depender de como você esteja falando, né? Se eu estiver falando com uma pessoa de longe, né? O there vira lá, né? Por exemplo, eu estou falando com alguém aqui agora, né? É, lá. What will you do there, né? Eu falando com uma pessoa sobre um lugar distante de nós dois. There vira lá, né? Se eu estiver falando com essa pessoa que está distante de mim, what will you do there, né? Me referindo ao local onde ela está, né? Estou dizendo o que você fará aí. Então, se ligar aí nesses aspectos deíticos, né, dos advérbios. Já os possessive pronouns, eles são um caso curioso. Eles são pronomes, né? Pronomes são aqueles nomes que servem para substituir nomes, né? Tal como esses aqui, né? Que substituem nomes próprios ou descrições definidas, né? Por exemplo, em vez de falar Ana, né? Eu vou falar she, né? Em vez de falar assim, o meu irmão, eu posso falar him, né? Ou he, né? Depender se é sujeito ou objeto, né? Aqui também, só vai servir como palavras que substituem outros nomes, né? Perceba o seguinte, né? A grande diferença dos possessive pronouns para os adjectives, né? Em termos morfológicos, é apenas a adição de um S no final, né? Quem já tinha S mantém, quem não tem ganha, né? O its não tem, porque ficaria muito confuso, né? Algo que já sem gênero ficar com substitutos, sabe? Algo sem gênero já é algo meio difícil de identificar, né? Se ele for utilizado como um substituto, será pior ainda. A gente vai ver um exemplo prático, né? Ours, yours, theirs, né? Cuidado, viu? Esse S não é uma desinência de plural, né? Ele é só mais um indicador, né? Você começa a perceber que o inglês tem um certo vício com o S, né? Usar o S para diferenciações, né? Tanto para plural, para possessive pronoun, né? Para aquela história lá do terceiro, do singular, do presente indicativo, S também, né? É, dentre outras coisas, né? Dentre outras coisas. Então, engraçado, né? Decidiram que o S é uma boa forma de mudar, né? Indicar alguma coisa para você. O caso curioso é o mine, né? Que essa terminação é N, já foi considerada uma forma especial de verbo, né? A gente tem alguns remanescentes disso ainda, como child, que vira children, né? Children. Ox, que vira oxen, plural de boi, né? E esse aí também, né? Mais. Ficaria meio feio assim colocar mais, né? Então eles pensaram na forma alternativa aí de um plural, mine, né? Mas lembra, isso não é plural, né? É só um indicador, né? Qual a grande função dele, né? A ideia dele é que você substitua aquele substantivo que é de posse que você não quer repetir, né?
My house is white, but yours is black. Não quero repetir o nome house, né? Isso serve por várias razões, né? Mas esse caso em que eu vou ter que repetir muitas vezes, né? Já pensou dizer assim: minha casa é branca, mas a sua casa é preta, mas a sua casa é roxa, mas a sua casa é verde. Com esse caso e muita repetição, né? O ideal é você não repetir, né? E usar os possessive pronouns. Ou com um substantivo muito grande, né? Às vezes você pode falar assim, ó. My first English teacher is better than yours, né? Do que o seu quê? O seu quê, né? First English teacher. Então, olha o tamanho desse substantivo, né? Que na verdade é uma descrição definida, né? Então, em vez de colocar todo o substantivo aqui, ó, tira e coloca com essa. Acabou. Então, é bem útil, né? Você vai ver na prática que serve bastante. Por último, nós temos os reflexive pronouns, né? Que são aqueles onde o sujeito e o objeto são o mesmo, né? Myself, yourself, himself, herself, itself, ourselves, né? Mais um aqui, daquela historinha lá das regras do plural dos nomes, né? Que nem todos são tão simples assim, né? Boys, né? Alguns sofrem essas alterações mais drásticas e irregulares, assim, né? O F vira selves, né? Dentre outros nomes aí, né? Knife, né? Vira knives, né? Lembrando que não é meu papel aqui, né? Embora seja interessante uma aula particular, né? Mais tempo, prestar atenção mais nesses detalhes. Meu foco é mais explicar esses conceitos mais ocultos da gramática, que raramente você vê por aí, né? Então, você vai usar isso aqui no exemplo prático, tipo esse aqui, né? Don't hurt yourself, né? Don't hurt yourself. Não machuque-se, né? No português a gente chamaria isso de um iniciar passivador, né? Não se machuque. O se também serve para condicionais, né? Se eu fosse rico, né? Ou como um índice de indeterminação do sujeito, né? Vende-se uma casa, né? Português tem várias confusões desse tipo aí, né? Então, sempre que você quiser que o sujeito e o objeto tenham a mesma função, né? Na frase, né? Ele vai ser tanto o autor quanto o receptor da ação, né? Use os reflexive pronouns, né? Então é sobre isso, né? Os pronomes, a gente precisa fazer nenhum exercício, né? Já vimos alguns exemplos práticos aqui, né? Em seguida, a gente lida com o exercício 3, né? Que é sobre as double weight questions, né? É uma forma carinhosa de chamar esses advérbios de pergunta, né? Essa lista aqui é simples, né? Eu não vou me ocupar muito nisso aqui porque é mais uma memorização, né? What, when, where, who, whom, which, whose, how. Só prestar atenção a algumas curiosidades dessa diferença aqui de who e whom. Porque um pergunta sobre o sujeito, né? Who is your father? Quem é o seu pai, né? A resposta vai ser dada com o subject pronoun, né? He's there. Ele está ali. Usa o subject pronoun para responder. Mas se você fizer uma pergunta sobre um quem, que não é o sujeito da frase, mas o objeto, né? Também uma diferença que os nativos não dão atenção a, né? Mas seria assim, né? You were the guy whom she invited to the party. Perceba que você é o cara que ela convidou, ela que é o sujeito. E ele que recebeu a ação, né? Então, se você partir para uma resposta para isso, né? Aí eu poderia dizer assim: She invited him. Não posso usar um subject, né? Vou ter que usar um object pronoun aqui. She invited him. She invited her, né? Então, se ligar nessa diferença, né? E apenas no fato aqui desse whose, né? Ele trata de um nome que é um pouco confuso, né? Raramente os brasileiros usam isso, né? Mas ele serve tanto para de quem como cujo, né? Whose is this bag, né? De quem é essa bolsa? Ou eu posso falar assim, né? This bag, this bag, whose owner is a woman. Essa bolsa cujo dono, né, é uma mulher.
Então, se ligar nessa diferença também, você pode usar esse whos dessa maneira também, né? Existiu antigamente um muito antigo, né? Que as pessoas não usam mais, mas existe o whence, que é de ontem, né? Então, em alguns casos, eles preferiam usar locuções, né? Why, por quê, né? Locuções são as junções de palavras que te ajudam a falar algo mais específico, né? Who's, de quem, né? Então, isso aqui pode vir a ser útil, mas você só vê em alguns filmes ou séries de época, assim, né? Se você assistir filmes legendados, eu aconselho bastante fazer isso, né? Outra coisa interessante é que você usa o which, né? Que é o qual, para uma lista finita, né? Mas sabe quando a gente pergunta assim, qual é o seu nome, né? Qual é o seu nome? Eles perguntam assim, what is your name? Por que não usa o which, né? Porque você está diante de uma lista infinita, né? Já na filosofia da linguagem a gente aprende que, de fato, qualquer nome pode ser um nome próprio. Então, não adianta perguntar qual é o seu nome, como se eu tivesse uma lista na minha frente. Eu não tenho essa lista, né? Tem que perguntar basicamente assim, o que é o seu nome? Quase como que o que é o seu nome, porque essa lista é infinita, né? Então, se ligar nessas diferenças também, né? Basicamente é isso, né? Conseguimos reunir aqui dois exercícios num lugar só, né? O próximo vai ser muito interessante sobre o uso das preposições, né? Isso causa muita confusão nas pessoas, né? Porque envolve conhecimentos sobre transitividade verbal, né? Concordância e uma alteração de uma ordem da língua portuguesa que confunde muitas pessoas, né? Mas deixemos isso para o próximo vídeo. Valeu, galera. Até a próxima.